como ajudar a testemunha de Jeová a entender a doutrina da Trindade. Hoje nós estamos percebendo que há também um grande êxodo de pessoas saindo das testemunhas de Jeová ou da religião da Torre de Vigia, por descobrir suas falsas profecias, suas doutrinas que foram manipuladas com o passar dos anos, a bel prazer de líderes, e muitas delas saem. Muitas estão se tornando desigrejadas, agnósticas, até muitos já são ateus, e há aqueles que tentam ainda dar uma chance para si mesmos e conhecerem outras igrejas. E aqui elas encontram uma grande dificuldade, a dificuldade de entender a doutrina da Trindade. Mas por qual razão, né? Quais são os obstáculos para que uma testemunha de Jeová ou ex-testemunha de Jeová compreenda a doutrina, a exposição doutrinária deste dogma? Então eu vou apresentar aqui alguns problemas que estão incluídos na história doutrinária das testemunhas de Jeová e como isso se torna um obstáculo para que elas venham a entender a doutrina da Trindade, tá? Então vamos lá. Em primeiro lugar, há um problema da doutrina de Deus. A liderança da testemunha de Jeová ensina que Deus não é onipresente, que Deus ocupa um lugar específico no universo e que ele não está presente em todo lugar. Ele pode ir em todo lugar por meio do Espírito Santo, mas ele não está presente. E essa pode estar em todo lugar é por meio da força ativa, impessoal, que é chamado de Espírito Santo. Mas o ser de Deus, a pessoa de Deus, não é onipresente. Então, por aqui você já nota que haverá um grande obstáculo quando ela começar a lidar com o Deus da Bíblia. Já que o Deus da Bíblia é imenso, ele está em todo lugar, né? Todas as pessoas da Trindade possuem esse atributo, então há uma limitação. Então o Deus da Torre de Vigia é muito semelhante a um anjo totalmente poderoso, que criou todas as coisas, mas ele não é onipresente. Os anjos não são onipresentes. Então esse espírito, o espírito que é Jeová, ocupa um lugar específico no universo. Então aqui já vai ser um impacto, né? Eles ensinaram isso, pregaram isso de casa em casa, defenderam isso, e agora, quando começarem a compreender que Deus é onipresente, haverá já um obstáculo. E a onipresença de Deus servirá também de ajuda para compreender o ser de Deus e, consequentemente, a doutrina da Trindade. Outro ponto é que a onisciência de Deus é uma onisciência que Deus precisa conectar ou sintonizar. Deus não é plenamente onisciente. Ele precisa, então, usar alguns recursos que ele tem para dizer o que vai acontecer no futuro de certa pessoa, mas ele não faz isso com todas as pessoas, na história de todos, a não serem algumas pessoas, e também para dizer o futuro em profecias. Daí temos mais outro problema. Como é que ele vai compreender o Deus bíblico se ele também já olha Deus tanto esvaziado de um atributo, que é a onipresença, e com uma onisciência muito, digamos, desfalcada, uma onisciência limitada. Se é onisciente, ele tem que ter toda a ciência. E se não acontece aquilo que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, que todas as coisas estão nuas e patentes, já que o texto então diz que isso está diante de Deus, eles então precisam ter uma concepção de um Deus limitado. Então, mais uma vez, teremos aí dificuldade. E mais um ponto sobre o ser de Deus, ou sobre a teontologia, como explicam os teólogos, eles também precisam e dizem que tem que tratar Deus apenas com o híbrido nome Jeová. Sem entrar na polêmica aí do nome, eu já tenho um vídeo aqui sobre isso. Mas, se você observar, o Velho Testamento aparece milhares de vezes o nome de Deus, o tetragrama. Quando vamos para o Novo Testamento, a quantidade cai de forma absurda na tradução do Novo Mundo mesmo. Então, não tem nenhum manuscrito do Novo Testamento que tenha o nome de Deus, mas na tradução do Novo Mundo eles colocam
237 vezes o nome Jeová. Se você dividir por proporção, por quantidade de capítulos e livros do Novo Testamento com o Velho, você já vai ver que é um declínio absurdo em comparação à quantidade do nome de Deus com o pacto do Velho Testamento, com o Israel e ali na Antiga Aliança. Então, mas eles tratam esse espírito que não é onipresente, esse espírito que é potencialmente onisciente, como sendo o Deus Jeová. Então, é essa concepção, é essa construção que eles têm de Deus. Então, o que é necessário fazer? Não tem outro caminho. É preciso reestudar todos os assuntos de Deus, toda a teontologia. Então, vai ter que estudar sobre o ser de Deus, que quando se fala que Deus é espírito, não é essa concepção que eles têm. Apesar de usar o termo espírito e existir o espírito do homem e o espírito e o espírito de um anjo ou de demônios, não é o mesmo espírito. No caso de Deus, vai ter que compreender o ser de Deus, a sua grandeza, imensidão, a onisciência, a onipotência, a onipresença. Eles terão que reestudar tudo isso novamente. Depois, o assunto nomes de Deus, que não é apenas o tetragrama, terão que compreender isso. Depois, estudar atributos de Deus corretamente, os atributos comunicáveis, incomunicáveis, os atributos morais, como em Deus esses atributos estão plenamente perfeitos. Então, aí sim você vai chegar no assunto Trindade, em que você vai provar biblicamente que as três pessoas que usufruem a mesma divindade usufruem, via de regra, em afirmações bíblicas, atributos que pertencem ao Deus soberano das Escrituras. Então, é difícil, mas é esse o caminho. Segundo problema, ou segundo obstáculo, né? Segunda obstrução para que eles possam ter um fluxo melhor para compreender a doutrina da Trindade, vem no fato de que a liderança da Torre de Vigia insistiu muito que a doutrina da Trindade foi produzida pela Igreja Católica no Concílio de Nicéia e que isso é uma cristianização de deuses pagãos do Egito, da Babilônia, da Grécia, enfim. Então houve uma construção maciça em cima dessa mentira. Então eles têm uma resistência também emocional, digamos assim. Ora, é um falso Deus que veio do paganismo e depois a Igreja Católica que introduziu para agradar os pagãos, e foi Constantino em Nicéia que colocou isso, e foi Atanásio que inventou isso, que foi Agostinho que articulou teologicamente isso, que os concílios de Nicéia, o concílio de Calcedônia, de Atanásio, que colocaram isso para a igreja. Então, imagine o bloqueio que se tem. Ele já tem uma construção de um Deus que não é o Deus da Bíblia e de concepções dos atributos, dos nomes e do ser Deus totalmente distorcidos, e agora uma concepção negativa da doutrina da Trindade. Vai ter que reconstruir isso novamente, mostrar que isso foi um debate bíblico no decorrer dos anos e que, apesar de todos os interesses e debates políticos errôneos no decorrer da igreja, esse assunto foi pautado buscando o que as escrituras ensinam. E aí eu quero até, nesse ponto, trazer para vocês algo muito interessante em um livro da Torre de Vigia. Esse é o livro Toda a Escritura é Inspirada por Deus. É como um livro de introdução bíblica, de panorama bíblico. E na página 303 desse livro, quando vai discutir a Bíblia e o seu cânon, e o cânon do Novo Testamento, eles apresentam aqui um quadro com informações sobre os pais da igreja, teólogos antigos, para confirmar se todos os 27 livros foram citados pelos pais da igreja. Olha que curioso. De todos os nomes que eles indicam aqui, a maioria esmagadora não menciona todos os livros do Novo Testamento, com exceção de 2 teólogos que apresentam uma lista e mencionam os 27 livros do Novo Testamento, tá? Então eu vou tentar por aqui, eu sei que vai ser um pouco difícil, mas eu vou até marcar aqui para vocês, pegar aqui uma caneta, vou marcar aqui, para você aí já observar, né? Olha só os 2 nomes que possuem
a apresentação completa dos livros do Novo Testamento. Você está vendo aí, eu fiz um risquinho na caneta. Qual é o primeiro nome que temos? Temos Atanásio. Sim, Atanásio, o grande defensor da doutrina da Trindade. E depois temos Agostinho, também. Ele não teve dúvida de nenhum dos livros do Novo Testamento. Dois trinitarianos de ponta, de excelência, de postura e de profundidade, tanto teológica como bíblica. Então, Atanásio e Agostinho, no livro das Testemunhas de Jeová, dois trinitarianos que eles detestam, né? Mostram que eles também foram usados por Deus para confirmar os livros do Novo Testamento. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui? Nesse segundo ponto, nesse segundo obstáculo de que a Igreja Católica produziu, que foi Nicéia, isso daqui foi também debatido em concílios. Então, ela precisa compreender que a questão não deve ser colocada com essa repugnância como é colocado. Então, a doutrina da Trindade precisa ser avaliada à luz da Bíblia, mesmo que a Igreja Católica e esses concílios tenham discutido. Então, você precisa trabalhar isso com ela e mostrar os concílios completamente, os credos completamente. Então, elas precisam entender e desmistificar essa ideia demoníaca dos concílios e da igreja ali nesse período, porque os 27 livros foram defendidos, os 27 livros do Novo Testamento foram defendidos por Agostinho e Atanásio, né? E depois confirmado lá por último em um concílio. Então, precisamos trabalhar para tirar também essa obstrução histórica. Em terceiro lugar, o problema de que eles constroem uma caricatura do trinitarianismo e depois eles começam a usar passagens bíblicas para desconstruir ou destruir essa caricatura, ou esse monstro de palha. Então é comum você ver, mesmo os apologistas hoje, que tentam se inteirar um pouco melhor da dogmática trinitária, eles, mesmo assim, eles procuram fazer algumas caricaturas e tirar conclusões deles, mas não conclusões das confissões e da interpretação bíblica. Então você precisa apresentar para eles, para a Nova Testemunha de Jeová, o seguinte, qual é a crença da Trindade? Então vamos definir, em primeiro lugar, o pensamento trinitário. Então você apresenta lá um credo de Atanásio, ou você apresenta o próprio credo de Nicéia, leia atentamente, olha as proposições, as afirmações. Uma vez, é isso daqui que compreendemos ser a Trindade. Agora nós podemos, então, construir a crítica em torno disso e ver se as escrituras confirmam aquele tipo de confissão ou de credo, né? Porque senão eles vão continuar insistindo em uma trindade que não é trindade. Às vezes é modalismo, às vezes é triteísmo, às vezes é unicismo, mas não é o trinitarianismo bíblico. Trinitarianismo bíblico, né? Então, eles misturam algumas coisas. Eu vou dar aqui um exemplo bíblico de como isso pode ser feito, né? O Novo Testamento, ele tem a consciência trinitária. Há no Novo Testamento, mas eu estou até com uma série aqui no canal, há mais de 50 passagens bíblicas no Novo Testamento que reportam a presença trinitária. E às vezes não na mesma ordem, às vezes não com os mesmos nomes, às vezes não enfatizando os mesmos atributos, às vezes não enfatizando a mesma ação na obra da redenção ou de qualquer outra situação envolvida, mas sempre uma consciência trinitária em todo o Novo Testamento. O que você precisa fazer? Depois de mostrar uma definição correta, pode ser até mesmo em um manual doutrinário, como Confissões Protestantes, ou até mesmo um manual de teologia, aí você começar a ler essas passagens bíblicas e ler com ele. Deixar claro para ele que a doutrina da Trindade, ela não nasce por interesses políticos ou por interesses pagãos
de adaptações religiosas. Não, nasce porque a Bíblia fala constantemente, a Bíblia diz constantemente e recorrentemente da presença da Trindade. Então, para que esse vídeo não fique mais longo, eu vou parar por aqui. Então, para você ajudar uma ex-testemunho de Jeová, você precisa, então, trabalhar para eliminar esses obstáculos. Primeiro, é o ser de Deus, você precisa estudar completamente com ela. Você precisa reconstruir uma definição aí da história, entender bem o que aconteceu no debate trinitário. Não é um assunto fácil, não é um assunto simples, afinal de contas, estamos tratando do ser de Deus. Então, os teólogos, pelos seus erros e acertos, nos credos, eles alcançaram, digamos assim, algo que foi salutar e saudável. E por último, mostrar à luz da Bíblia as concepções corretas da doutrina da Trindade e mostrar a abundante prova bíblica de que a ordem de Jesus de batizar os discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é justificada em toda a prática, em toda a teologia do Novo Testamento. Tá bom? Essas são minhas sugestões. Eu espero que possa servir de ajuda. E você que é ex-testemunho de Jeová, se quiser conversar pessoalmente sobre isso, mande uma mensagem aqui e a gente pode tentar aí ajudar. Deus abençoe e Deus ilumine a sua vida em Cristo Jesus.